Quero te atualizar sobre o São Paulo com dois nomes especulados nas últimas horas. Renier e Lincoln interessam mesmo. Tudo sobre o Vasco, disposto a contratar Brenner, ex-atacante do São Paulo. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Vasco, que quer a contratação de Brenner. Você lembra dele? Atacante jovem, 25 anos de idade, formado pelo São Paulo, com passagem pelo Fluminense e também atuou nos Estados Unidos. A informação sobre o interesse do Vasco foi divulgada pelo jornalista Nicolo Schira, que é da Itália. Ele afirma que o Vasco já fez um primeiro contato e tenta chegar a um acordo de empréstimo com opção de compra. A fase do Brenner lá na Itália é das piores. Ele tem contrato com a Udinese até 2028, mas não consegue jogar. Na última temporada, que acabou recentemente, foram só 11 partidas, 2 gols e 2 assistências. Havia jogado 19 vezes nas 2 temporadas com a camisa da Udinese. Sua última partida, esse talvez seja o dado mais estarrecedor, 19 de dezembro. Ele não é nem sequer relacionado desde 20 de janeiro, só para lembrar também que Fernando Diniz havia comandado o Brenner nos tempos de São Paulo, que pode ajudar nas tratativas. O Diniz é um dos entusiastas da ideia. Brenner hoje está avaliado em 4 milhões de euros. Hora de falar sobre o São Paulo para responder a uma boataria que começou nos últimos dias e dar conta de que o tricolor está disposto a contratar os meias Renier ou Lincoln. Você vai lembrar do Renier, jogador formado na base do Flamengo e vendido em 2020 para o Real Madrid por 30 milhões de euros. Já o Lincoln teve recentemente emprestado ao Red Bull Bragantino, pertence ao Fenerbahçe e disputou a última temporada no Hull City da segunda divisão inglesa. Passagem por lá discreta, só 11 jogos, nenhum gol e uma assistência. Não dá para dizer que nem o Renier nem o Lincoln fizeram boas temporadas. O Renier esteve emprestado ao Granada, também da segunda divisão, mas da Espanha, e por lá foi muito mais reserva do que titular. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo para perguntar: vocês estão negociando com Renier ou Lincoln? E a resposta foi: nenhum dos dois faz parte dos planos. Renier com 23 anos de idade, Lincoln com 26. Já havia contado para vocês que o tricolor busca mais 3 reforços. 2 pontas, atacantes de lado de campo. O outro deve ser um volante. O Thiago Mendes seria uma alternativa se topasse baixar sua pedida. Apesar de estar livre no mercado, depois de sair do Al Rayyan, o Thiago Mendes está exigindo algo na casa de R$1 milhão por mês. Todos os reforços que chegarem no São Paulo a partir de agora precisarão da aprovação de Hernan Crespo. Bora falar agora sobre o São Paulo, informação importante. Quantos e quais jogadores o São Paulo busca como reforços a partir da chegada de Hernan Crespo? A resposta: 3 novos jogadores. E olha que eu nem estou contando o dinheiro, que já foi inclusive anunciado, apresentado e estreou. São Paulo ainda quer 2 atacantes de velocidade para atuar pelos lados do campo e mais um meio-campista. E é legal destacar que a pessoa do São Paulo que me passou essas informações, eu tinha perguntado se esse jogador do meio-campo era um meia. A pessoa falou: escreva meio-campistas ou fale meio-campista, até para você não errar. Fiquei com a impressão de que tá mais para um volante do que para um meio atacante. Ainda perguntei para essa pessoa se o Thiago Mendes não poderia ser esse meio-campista que o São Paulo busca. Aí essa pessoa afirmou que as tratativas entre São Paulo e Thiago acontecem há mais de um ano, mas a pedida financeira do Thiago Mendes hoje está completamente fora da realidade do tricolor. São Paulo só vai conseguir contratá-lo se o Thiago aceitar uma bela redução na pedida. Hoje o Thiago quer ganhar na casa de R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. O Crespo tem participado ativamente da busca por reforços, mesmo com a apresentação dele marcada apenas para a semana que vem. Ao longo da semana, por telefone, Crespo e dirigentes do São Paulo trocaram figurinhas. E esse jogador aqui e esse aqui. O São Paulo, inclusive, tem recebido algumas sugestões do Crespo de atletas do mundo árabe, mercado que ele conhece como poucos, até por ter passado recentemente por lá. Só para completar, vale a lembrança de que o São Paulo só vai contratar jogadores que cheguem de graça e com custo salarial baixo. A realidade financeira do São Paulo não permite grandes sonhos. E aí só a última: o Biel, atacante que pertence ao Sporting, é um dos alvos. São Paulo tem negociações com o Biel, mas a coisa não avançou porque o Sporting não definiu se topa vendê-lo ou emprestá-lo.
Se a opção dos portugueses for apenas pela venda, o São Paulo está fora da parada. Se houver a possibilidade de empréstimo, o Biel o São Paulo passa a ser uma possibilidade real para a contratação do ex-atacante do Bahia. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Giuliano Galopo, que teve passagem para lá de discreta pelo São Paulo, pode assegurar uma bolada ao tricolor cerca de 20 milhões de reais. Ele havia sido emprestado ao River Plate e está estabelecido em contrato que o time argentino tem a obrigação de comprá-lo desde que o Galopo dispute 50% das partidas do River na temporada por pelo menos 45 minutos. Na estreia do River Plate contra o Urawa Red Diamonds, vitória do River por 3-1, ele conseguiu bater mais uma meta, mais um desses jogos que compõe a meta. Ele não começou como titular, mas entrou na volta do intervalo e teve participação importante no triunfo por 3-1. Desde que foi contratado, ele disputou 12 das 27 partidas com pelo menos 45 minutos, o que equivale a 44% dos jogos. Nesse momento um pouquinho abaixo, mas a expectativa é de que ele alcance essa meta e o River Plate exerça a opção de compra, o que viraria obrigação de compra, 20 milhões de reais para o São Paulo. Por outro lado, Enzo Dias está emprestado ao São Paulo, pertence ao River Plate e também tem essa obrigação de compra caso dispute 50% dos jogos com pelo menos 45 minutos. Enzo Dias já tem 25 das 34 partidas do São Paulo. Lucas Rocha, membro do canal há 5 meses. Nicola, o São Paulo vai trazer alguém? Sim, vai. Depois do dinheiro, pelo menos mais 2 nomes devem ser contratados. Só acho que vocês não devem esperar por jogadores grandes ou caros. São Paulo não tem condição financeira, não é porque vendeu o Alves que vai gastar, por exemplo, 6 milhões no Biel. Biel vem se puder chegar por empréstimo sem custos, tá? O São Paulo vai buscar mais um ponta, o São Paulo vai buscar mais um meio-campista. Quer ver? Uma pessoa do São Paulo estava me falando sobre reforços. Deixa eu ver se eu consigo resgatar. Ó. Qual que era? Porque ele estava falando exatamente sobre reforços. Qual que era o modelo? Que era ponta, um meio-campista. Eu falei, é meia. Aí a pessoa falou, não fala meia, não, fala meio-campista, porque aí você não erra. O que você precisa de técnico? Os caras queriam ratificar, não, queriam ajustar as rotas com o novo treinador, para entender se o cara concorda, se não concorda, como é que funcionará essa questão, tá bom? Nicola pergunta para o Casares se o novo CNPJ que a base do São Paulo vai ter com os investimentos do Grego, se existe a hipótese dele, Casares, ser CEO, uma vez que não será mais presidente do São Paulo. Muda-se o cargo e os nomes são os mesmos e o meu São Paulo sangra. Vou perguntar sobre o tema. Chegou agora a resposta de uma pessoa do São Paulo sobre o Biel, se tem alguma novidade sobre o Biel, a pessoa respondeu que não sabe sobre isso. Vou emplacar essa pergunta para o Júlio, e aí depois, se ele responder, eu já emplaco também a outra sobre o Biel, tá? Mas sobre Marinax, o que eu sei? Mas Júlio disse o que eu sei? O São Paulo e o Marinax haviam chegado a um acordo para parceria na base, né? O próprio Júlio deu uma entrevista recente ao Tebet em que ele escancara esse acordo, dá detalhes, enfim, explica o motivo da escolha. O próprio presidente do São Paulo falando de forma aberta sobre o negócio, dá para entender que o negócio de fato fechou, né? Ou está bem perto. Por que não anunciou ainda? Porque constataram que a forma como São Paulo e Marinax estavam fechando o contrato, esse modus operandi causaria problemas com o estatuto do tricolor. Poderia haver algum conselheiro da oposição a levantar a mão e falar, vocês estão ferindo o estatuto do São Paulo, não pode fechar esse tipo de modelo. Então, o São Paulo precisou construir um novo modelo de contrato para respeitar e não ferir o estatuto. Isso foi debatido com o pessoal do Forest, com o magnata lá, o Evangelos Marinax. As partes entenderam, concordaram, e isso está tudo sendo redigido para um novo contrato, um novo modelo de contrato, tá bom? Assim que tiver a resposta sobre o Júlio CCO, eu já conto para você também.
Rapaziada, então é isso, rapaziada. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo, notícias do Tricolor Paulista atualizadas. E já sabe como é que funciona aquele esquema, né? Se você gostou desse conteúdo, chega aqui deixando aquele like maroto para fortalecer a gente e já vai se inscrevendo nesse canal para fortalecer legal. Isso é top demais, né, rapaziada? Vocês estão ligados, né? Passar a visão aqui para vocês pegar a visão e não ficar aí de bobeira sem entender nada. Então, já espalha para geral esse vídeo. Valeu, rapaziada? E manda nos grupos de WhatsApp para todo torcedor do Tricolor ficar ligado nas últimas atualizações do São Paulo. Rapaziada, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço, muito apertado no seu coração. Até o próximo vídeo e vamos que vamos.